Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um Bonecast para a gente falar sobre pé. Estou aqui com uma equipe de altíssimo nível, com um convidado ilustre, que é o Léo Gubert. Léo que trabalha com reconstrução, opera muito pé, trabalha muito com tecnologia da empresa aí 3D4U, né? Aprendi hoje a falar isso, 3D4U. Antes eu falava 3D4U, agora estou aprendendo tudo em inglês, porque afinal tem que ganhar em dólar, né? Isso aí, Assim, isso atrai, né? Isso aí. Muito bem, estou aqui também com o Felipe Barcelos, Luiz Renato De Angeli, meus sócios aqui da Bone Learning, e vamos trazer aqui bastante conteúdo de pé. Léo, explica pra gente aí, assim, você trabalha com reconstrução, opera muito pé, como é que é essa história? Aí o pé caiu no teu colo, é isso? Então, cara, na verdade, a minha formação inicial foi trauma e reconstrução óssea. Então, eu tinha muito interesse em reconstrução óssea, né? Sou natural de Curitiba, fiz minha formação lá e trabalhei até 2020 lá. Então, terminei a residência em 2013 e fiquei até 2020 em Curitiba. Quando eu fui para Balneário Camboriú, eu, né, me juntei com uma equipe de ortopedistas e operava muito com o Castanho, que faz pé e tornozelo. E aí o grupo acabou me levando para a cirurgia de pé e tornozelo. Então, eu estou há 4 anos aí com um consultório com viés bem forte nessa parte de pé e tornozelo. O Felipe também fez um R+, de pé e tornozelo, né, Felipe? Eu tô no R6, na verdade, né? O professor é bom, O né? professor é bom. Então, É. boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Felipe Barcelos, prazer estar aqui. Obrigado pela presença de todos aí ouvindo nosso podcast ou vendo. Estamos agora no Spotify, no YouTube e nas plataformas da Bone Learning. Esse ano é o 6º ano que eu estou aprendendo com o Fernando e agora, poxa, é um fominha. Não, os casos dele, só ele opera, então os meus também eu não deixo ele operar. E aí, Justo. muito justo. Mas eu ficava vendo ele fazendo as cirurgias percutâneas e igual um menino pequeno, doido para aprender. E, cara, hoje é uma realidade, né? A gente faz bastante cirurgia minimamente invasiva, percutânea, tanto para pé pediátrico, que acaba operando as mães, as avós, né? A família inteira. E é isso. Luiz, seja bem-vindo aí. Vamos avançar no assunto de pé. Maravilha. Bom, prazer aí falar com todos vocês. Sou o Luiz De Angeli. E, bom, vou começar com uma pergunta aqui para vocês, já que você tocou no tema de cirurgia minimamente invasiva do pé, que é um trending hoje aí, né, na cirurgia de pé, tanto adulto quanto pediátrico. E queria perguntar para vocês, onde vocês acham que está a barreira, onde é o limite da cirurgia percutânea do pé? Existe esse limite ou não? Ou existem patologias onde a cirurgia percutânea do pé ainda não chegou? Você precisa das técnicas convencionais, abertas, etc. Cada vez a gente empurra o limite para frente, push the limit, né? Então, cada vez a gente empurra um pouquinho mais. Você fala assim, cara, não sabia que dava para fazer isso, e dá. Uhum. Eu acho que, na verdade, não que seja um limite. Eu acho que não tem limite. Eu acho que, na realidade, tem situações em que ela não vale a pena. Uhum. Então, às vezes, você vai ter um negócio, uma cirurgia muito mais demorada, se você acaba trazendo mais risco para o paciente, porque ela demora muito, ou risco de não resolver totalmente o problema do paciente, com uma cirurgia que você resolveria de uma forma mais simples. Eu vou te dar um exemplo. Colisões tarsais. Colisão calcâneo-navicular. É possível fazer ressecção artroscópica. Já fizemos. Valeu a pena? Não valeu a pena. Assim, você, ao invés de fazer uma incisão de 3 centímetros, 4 centímetros, para ressecar uma barra calcâneo-navicular, interpor o tecido com calma, fazer uma grande ressecção, você fazer isso artroscopicamente. Dá para fazer com 2 orifícios? Dá. Puta trabalho. Você não tem uma visualização boa, você não consegue sentir aquela segurança de que você ressecou a barra toda. A barra geralmente é muito grande, né? Ela é profunda. Ela é profunda. Pedação. Então isso é difícil de Verdade. avançar Então, sem trazer comorbidade. Tá? A cabeça do talo está logo ali, né? Um risco de você fazer uma lesão articular também. Então, acredito que assim, é possível fazer? É possível, dá pra fazer? É factível. Vale a pena? Eu acho que não, cara. Porque aí você agrega risco, aí o edema é maior, a dor pós-operatória é maior. Aquelas coisas que, sim, se o paciente chega pra mim e fala assim, doutor, eu gostaria de fazer artroscópica. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Assim, fosse meu filho, faria. Acho que hoje talvez eu não fizesse.
Então, acho que a gente tem que pensar que os limites não, eles começam a gente empurra para frente, mas a gente tem que ser consciente e talvez ser crítico no sentido de olhar e falar assim, eu acho que talvez já não valha tanto a pena, né? Porque talvez eu trouxe um risco que talvez não valesse a pena, né? E o fato é, eu como formação de fazer pé adulto também e fazer cirurgias minimamente invasivas desde o meu R4, eu comecei a fazer técnicas já consagradas em cirurgia do pé pela via minimamente invasiva. Afinal, a técnica já existia, mas a via que muda. Uhum. E aí eu acho que essa via modificando, a gente consegue trazer tanto benefício para o paciente e cada vez mais a gente tem feito e eu tenho mudei meu mindset e eu acho que a gente está conseguindo jogar para frente. E agora o próximo passo agora, eu acho que talvez se a gente começar a fazer isso em pacientes com paralisia cerebral. Uhum. Então, fazer esse alongamento seletivo só do gastrocnêmio, sem alongar o sóleo, com cirurgia artroscópica, por exemplo. Então, a gente começa a minimizar os riscos do nosso paciente. Então, é ver o que você está fazendo. Então, eu acho que esses são os próximos passos. A gente ainda não está isso bem consolidado, mas, do meu ponto de vista, isso é um mar assim, infinito e eu sou absolutamente apaixonado nisso. E a grande vantagem, né, de você utilizar vias menos invasivas no pé, porque no pé nós temos muitas complicações com a ferida operatória, né? Então, realmente dá uma tranquilidade quando você consegue ter o mesmo nível técnico e alcançar a correção com uma via pequena, ou praticamente, né, com um furinho, e você consegue alcançar aquela correção, você fica tranquilo, porque você sabe que você não vai ter complicação com a ferida operatória, né, o que é fantástico. Reduz muito, né, as complicações em comparação com a técnica aberta, pelo menos é o que a gente percebe. Eu acho que é uma grande questão do momento que a gente vive aí de inflexão em relação à cirurgia aberta, cirurgia percutânea, porque as pessoas confundem indicação com técnica. Uhum. Então, eu acho que quando você tem uma indicação correta, a segunda pergunta é qual a técnica, né? Então, as pessoas querem criticar a cirurgia minimamente invasiva, por exemplo, a correção do pé plano, partindo do pressuposto de que a cirurgia foi mal indicada. Então, se ela foi mal indicada, não interessa se foi um mosca, se foi uma cirurgia percutânea. Se foi então, uma a indicação que foi mal feita. Exato. Então, acho que esse é um ponto que é importante a gente pontuar, porque as pessoas elas têm que escolher como se fosse uma bandeira. Não é bandeira. Eu acho que é o que o Fernando falou. Se a gente vai conseguir fazer, eventualmente, um strayer com um tipo de incisão menor, com visualização direta do tendão, por que não fazer? Isso é questão de evolução técnica, evolução de material. Agora, o princípio que tem que ser preservado, né? Você está pensando em paralisia cerebral. Qual a zona que eu vou alongar, para qual paciente? Então, aí a gente não pode abandonar os princípios, as boas indicações. E aí discutir sobre técnicas, né? Acho que agora a gente consegue discutir se algo é melhor ou pior. Respondendo a sua pergunta, o que eu acho que limita um pouco das coisas que a gente faz. Kutsou-Giannis, por exemplo. Eu acho que quando você precisa de uma medialização muito grande, a percutânea, a gente tem uma limitação da translação. Não é a mesma translação de uma cirurgia aberta. Mas, geralmente, a gente associa com outras técnicas. Então, é uma questão que pode ser associada, né? Outra coisa que eu acho que também que não faz sentido, se você quiser alongar a coluna lateral, né, eu acho que eu não vi nada que justifique alongamento de coluna lateral com cirurgia percutânea. Então, já que a gente está falando de via e não de técnica, né? A colocação do enxerto também, Exato. né? Então, não faz sentido. Dificulta, né? Exato, porque aí se você tem que fazer uma via, colocar um enxerto, você vai fazer aquela via muito pequena, você vai fazer aquela pele sofrer. Então, assim, tá indo contra o princípio da minimamente invasiva, você tá machucando mais a pele, porque você vai puxar. A questão não é a via pequena, a questão é machucar menos as partes moles. Esse é o ponto, né? Você faz, Léo, minimamente invasiva? A gente faz minimamente invasiva e acho que desde o momento que eu assumi esse compromisso com a cirurgia do pé lá em Balneário, eu motivei muito o nosso grupo a partir para essas novas técnicas, né? O meu companheiro lá de cirurgia, ele é muito raiz, então ele fazia tudo aberto, né? Não fazia ligamento por vídeo, então era bem raiz mesmo. E a partir do momento que você começa a pegar o ponto positivo
dessas técnicas e justamente entender aonde ela cabe para proteger as partes moles, para não lesar tanto o suprimento vascular, você vai ajustando meio que numa miscelânea aquilo que você tem domínio técnico e aquilo que é uma boa indicação do ato cirúrgico em si. Você conseguiu mudar a cabeça dele? Consegui. É porque assim, hoje em dia existe uma hype muito grande, né? Da cirurgia minimamente invasiva. E tem um apelo estético, tem vários apelos aí nesse aspecto. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente não pode ferir os princípios, né? Acho que isso é importante. Essa é uma frase, foi curioso. Vocês sabem que na volta do congresso teve um problema com o voo do Mosca? E eu encontrei com ele no aeroporto, ajudei ele, acabou que ele teve que adiar a ida dele em um dia. E eu consegui almoçar com ele no outro dia, né? Ah, que legal. Eu vi a foto, mas eu não tinha entendido. 2 horas e meia de conversa, tete a tete aqui. O cara é sensacional, sensacional. Então, o Mosca, para quem não sabe, é o papa da cirurgia do pé pediátrico, né, mundial. E uma frase que ele fala é que, com o passar do tempo, as técnicas elas vão mudando, mas os princípios eles devem permanecer os mesmos, né? Porque o princípio de tratamento, se ele é um princípio correto e verdadeiro, ele é universal e atemporal. Ele vai seguir durante toda a evolução da medicina. As técnicas vão mudar. E é justamente isso, né? A cirurgia minimamente invasiva, o guia, a segmentação de imagem, são formas de você auxiliar o cirurgião a fazer a cirurgia da melhor forma. Mas o princípio é o mesmo. Se você perdeu o princípio, aí já era. Aí o último que sair apaga a luz. Não tem não sei se você sabe. Você sabe qual foi a primeira técnica descrita para correção de pé plano? Não sei. No final do século XIX, um médico, se eu não me engano, britânico, a primeira técnica que foi descrita foi artrodese talo-navicular. Boa. E assim, é uma cirurgia que hoje a gente retomou para tratamento de paralisia cerebral em níveis GMFCS 3, 4 e 5. De paréticos, principalmente, De né? paréticos, pessoas, principalmente os que são ortetizáveis. E então, assim, de novo, assim, por muito tempo essa cirurgia foi muito criticada, porque era uma artrodese, porque isso gerava uma sobrecarga de outros pés, de outras articulações. Então, mas só um dado histórico aqui, que estudando recentemente eu vi, esqueci o nome do autor, mas é isso, os princípios eles ficam, mudam alguns, né? Como esse, por exemplo. Inicialmente se acreditava que essa era imagina o potencial de correção. De repente, antes de 1900, uma pessoa ir lá e artrodesar tal navicular, como que corrigir esse pé plano, né? Exato. Só que a gente entendeu com o tempo que a sobrecarga das outras articulações seria um problema nos pés funcionais. E aí vem agora a cirurgia minimamente invasiva e correções. Artrorhise, calcâneo stop, né? O calcâneo stop é o ProStop, né? Que ProStop. são as artrorhises, né? Exato. As próprias utilizações de fresas minimamente invasivas para correções do hálux valgo, que são extremamente disseminadas aí, tanto para paciente, principalmente para pacientes adultos, né? O que me fascina no pé é que porque pelo menos no Brasil, as especialidades ortopédicas, elas geralmente se dividem por articulações. E o pé não é uma articulação, o pé são várias. Então o pé é um complexo articular. E isso para mim, é tão bonito e ao mesmo tempo tão complexo, que as pessoas às vezes saem do R3 sem entender uma biomecânica do pé adequada. Exato. Então entender o posicionamento do calcâneo em relação ao resto do pé, né? Na verdade, assim, o talos fica parado, o calcâneo junto com todo o resto do pé, que até o próprio Mosca chama isso de complexo calcâneo podálico, que é assim, todo o pé se move, calcâneo, cuboide, navicular e todos os ossos do médio e antepé em relação ao navicular. O navicular fica paradinho ali na pinça maleular, às vezes ele pode ter uma queda, etc. Mas se ele tem uma queda, é porque o complexo do pé não soube sustentá-lo. Não foi capaz. Então, assim, quando você entende isso e fala, puxa vida, pessoa com pé plano, é porque o calcanhar não entra embaixo do resto e não consegue gerar potência. A pessoa com pé cavo, e aí você começa a entender as patologias, o pé cavo é um pé duro. O pé plano é um pé mole. Então, você começa a entender Pelo menos isso. o pé plano da criança, né? E mesmo no adulto, ele é um pé mais flexível do que o habitual. Então, ele tem uma sobrecarga pela quebra da talo navicular.
Então, isso é o grande... Quando você liga isso, quando você começa a entender esses princípios do pé e da mobilidade do pé e da sobrecarga articular que existe, você começa a entender isso tudo. Acho isso muito interessante. Hoje, até puxando o gancho para o nosso curso em outubro, né? 18 e 19 de outubro, a gente vai ter um curso, a Boni vai ter um curso de pé plano pediátrico, um cadáver lab que a gente vai sediar aqui, 2 dias de pé plano, e a gente vai falar tanto das vias tradicionais, das cirurgias tradicionais, como a cirurgia de mosca, como as técnicas tradicionais, o Dwyer, etc., como as cirurgias minimamente invasivas. Então a gente vai abordar as artrorises, como com o uso do ProStop, com a utilização do calcâneo stop, que é uma técnica que eu realizo muito, e a gente sabe que, principalmente em São Paulo, mas de maneira geral, aquela coisa que você começa a fazer muito, vai surgindo mais gente no seu consultório. Então as pessoas têm aquele viés, e eu já me questionei várias vezes, será que eu estou indicando muito? Talvez um pouco mais do que os restos dos colegas, porque eu tenho uma intimidade com a técnica, mas eu acredito que os pacientes venham muito mais para mim. Então, pô, o pé do meu filho era igual aquele pé, então eu vou... Não, isso com certeza. E começa a ter essa busca. Hoje o seu consultório é um consultório praticamente, né, de pé pediátrico e pé adulto, né? Uhum. O seu volume ficou muito nichado nisso, você vê pela quantidade de cirurgias, né? Sim, claro. E aqui em São Paulo a gente tem essa possibilidade de nichar o consultório. Então o volume de cirurgias que a gente faz semanalmente, e os colegas estão convidados a vir a São Paulo, não só para o Cadáver Lab, mas quiserem vir participar, acompanhar as cirurgias, né? O Luiz também tem feito bastante técnica minimamente invasiva. Queria fazer uma pergunta para você. Você conversou com o Mosca, você perguntou para ele sobre cirurgia minimamente invasiva? Eu não entrei em polêmicas com o Mosca. Eu não tinha tempo para isso. Não conversei com ele sobre isso porque eu provavelmente já sabia a resposta que ele daria. Mas assim, eu acho que ele é um cirurgião, enfim, extremamente renovado, escreveu a literatura, né? A respeito dos princípios de tratamento. E é isso, independentemente da técnica que você utilizar, o princípio tem que ser seguido. E ele é a favor disso, né? Eu tenho certeza que ele não teria problema algum. Inclusive, no IPOS 2022, ele mostrou um ProStop que ele fez. Ele falou, eu acho que eu encontrei a utilização desse negócio aqui, que é para o pé plano do paciente com síndrome de Down, porque ele é ultra, hiper, mega flexível, e ele tem um excesso de eversão da articulação subtalar. Então, o negócio trava o excesso de eversão. Então, ele mesmo fez. Então, assim, o princípio tem que ser seguido, né? E é um bom exemplo, né? Esses pés, principalmente sindrômicos hipotônicos, o Evans funciona muito mal, né? Fazer o alongamento da coluna lateral funciona mal, porque ele vai ficando instável nas outras articulações. E ele acaba a tendência do pé desabar, mesmo que você alongue a coluna lateral. No caso do Down e de outras hipermobilidades. Né? Todo o complexo ligamentar medial é insuficiente. Ligamento mola, cápsula talonavicular, deltoide, eles são muito suficientes nesses pacientes com hipermobilidade. E em criança, aquela cirurgia que a Arthrex desenvolveu para adulto, aquela técnica lá que desenvolveu, não, né? Eles têm um material próprio para fazer a reconstrução do ligamento mola para adulto. As que eu vi fazendo em criança e colegas que fizeram, não achei que é uma cirurgia bem indicada para criança. Eles fazem uma augmentation com tape, né? Aquele internal brace com a fita. E para criança cede. Isso acaba cedendo, cara. E eu gosto tanto da artrorise porque você vai no cora. O cora da deformidade, apesar do pé não ser um osso só, o cora do pé plano é o seio do tarso. Quando você vai no cora e faz a correção, você corrige tudo, cara. O olhinho até brilha, né? Mas é difícil fazer. O calcâneo stop, principalmente, que é o que o Fernando faz, tecnicamente parece algo simples, mas é difícil de você replicar sem você fazer e treinar. Então, acho que a possibilidade do pé plano pediátrico, do curso do Cadáver Lab, dia 18 e 19 de outubro, vai ser aqui em São Paulo, o Cadáver Lab sobre tratamento de pé plano pediátrico, que vai ter a oportunidade de, em cadáver fresh frozen, né, fazer o treinamento das técnicas. Eu lembro de um colega que viu que a gente estava fazendo, me ligou, falou, olha, tem uma cirurgia amanhã, me explica. Eu expliquei, mandei o artigo, mandei vários artigos, mandei vídeo, não sei o que, tal. Ele saiu da cirurgia, me mandou as fotos, falou, eu nunca mais faço essa técnica. Ele não conseguiu corrigir. Ele colocou o parafuso nos 2 pés
e os 2 pés continuaram planos, agora com parafusos. Ele ficou muito frustrado. Então, assim, Não, por mais que pareça fácil, é importante você treinar não, antes. e aí você vê os pulos do gato, e que não é assim tão simples, porque você vê em congresso, às vezes a gente não fiz uma vez, Deus me livre. Assim, o paciente ficou com dor, não corrigiu, ele andava com o pé torto. E a gente vê isso. Agora, eu tenho, cara, esse é o 8º ano de experiência fazendo calcâneo stop, cara. Eu tenho muito caso. E os pacientes continuam me procurando. E quantos casos eu tive assim, pô, foi muito mal. Tive um paciente que com 4 meses eu tive que tirar o parafuso porque não resolveu, cara. E a mãe não quis operar por outras técnicas. Ela falou, agora depois eu penso nisso. Fui lá, só tirei o parafuso e o paciente parou de ter dor, voltou à vida. Mas se eu não tivesse bons resultados, eu não estaria fazendo, cara. É óbvio que não é por teimosia. A gente precisa publicar, né? Aí, a gente precisa levantar esses casos e publicar. É a questão do princípio, né? E eu acho que o cirurgião, ele tem que ir para um ato cirúrgico sabendo que o plano A pode falhar. Por isso que conhecer o princípio e ter um planejamento adequado para você poder oscilar entre um plano A e um plano B faz diferença. Perfeito. Sensacional. Acho que isso é interessante. Até a gente estava conversando em outro podcast sobre as cirurgias de quadril preservadoras, né? Quando eu fui acompanhar o Fred lá no Rio, o Luiz também foi lá acompanhá-lo, né? Então ele tem um serviço que ele faz muito DUM, faz PAO e tal. Mas pensando, ele tem possibilidade, tem treinamento e tem material para fazer a prótese de quadril caso aquilo evolua mal. Então, assim, ele consegue fazer o segmento do paciente. E no pé é a mesma coisa. E se você vai indicar uma técnica ou outra, acho que é uma questão de você ter arsenais para individualizar o tratamento. Claro. E é muito importante, claro, você ter um treinamento inicial, porque ou tem alguém te ensinando ali tete a tete, ou, por exemplo, participando de um curso desse, onde vocês vão poder estar conosco. A gente vai apresentar os casos que foram bem, a gente vai apresentar os casos que foram mal, onde a gente errou, onde a gente acertou, o que precisa fazer de procedimento adicional. Perfeito. Isso faz total diferença na hora que você começa a praticar a técnica, porque você pegar o artigo lá, ler e fazer, o artigo não te explica absolutamente nada sobre os tips and tricks ali de fazer uma osteotomia da cunha medial minimamente invasiva, ou fazer o calcâneo stop, ou como é que você faz um Kutsu Giannis minimamente invasivo, por exemplo. Né? Ou o alongamento da coluna lateral, a cirurgia aberta, porque eu sempre falo, cara, eu defendo muito a artrorrise, mas eu sou um cirurgião de pé, eu não sou artrorriseiro, não é a única coisa que eu sei fazer. A gente já fez muito triplo C. Ainda faço. E faz muito, e eu considero nossos... Depende da indicação. E eu considero nossos resultados muito bons. De triplo C. Já teve problema, por isso... Já tive síndrome simpática reflexa por correção de pé plano com mosca. Por isso, assim, não é minha técnica preferida, mas tem situações em que ela é a melhor para aquele paciente. Não é? E, cara, se precisar, a gente, modéstia à parte, faz muito bem. Quando você coloca o enxerto no centro, mais alto, mais baixo, quer dizer, eu tive lá em St. Louis com mosca, e eu pude perguntar para ele também, assim, na cara, e aí, onde põe o enxerto? E o fibular, você alonga em todos ou não alonga em todos? E a calcâneo cuboide, você fixa em todos, você não fixa em todos? Então, assim, o cara me passou... Então, isso é uma coisa... O passo a passo, cara. Então, isso são detalhes que você não vai achar em todo lugar e que às vezes não tem aquela definição. E a direção do corte do calcâneo, porque se você fizer o corte intraarticular, você está aumentando o risco que aquele paciente tem uma artrose subtalar. Claro. Então, esses são detalhes, cara, que a cirurgia do pé é tão rica, cara. E a gente poder demonstrar isso num curso de pé plano pediátrico, que é uma coisa assim... as indicações não são grandes, mas quando tem indicação, você precisa saber tratar e precisa saber conduzir o pós-operatório e conversar com a família, a expectativa, e falar, se isso não der certo, a gente tem, como o Léo falou, tem no seu arsenal um plano B. Cara, isso aí é o essencial, cara. E, puta, a gente vai estar a equipe inteira da Boni, assim, com muita experiência nisso, né, cara? E vai ser sensacional. E falar de pé plano em paralisia cerebral, de pé plano idiopático, e você pensa, é isso que o Fernando falou, calcânio
Alongamento da coluna lateral é uma coisa que eu já faço, que eu já fiz. Cara, sempre que você vê outra pessoa operando, você vai ter um insight de algo que vai te ajudar. Isso, senão a gente não iria para outros lugares. E eu acho que o grande legal desses cursos que a gente está oferecendo aqui na Boni, que são pessoas diferentes, que já se propuseram a aprender essas coisas, que estão fazendo essas coisas, e grupos diferentes, né? Porque nós não operamos todos juntos, né? Exato. Então são grupos diferentes que tem um detalhe ou outro que também faz diferente. Olha, daquela forma, até uma forma de engessar, um cuidado como cuidar da pele, são coisas que sempre agregam, não tenha dúvida, né? Sim, sem sombra de dúvidas mesmo. E deixa eu voltar atrás, Léo, eu queria te perguntar. Pessoal, a gente falou aqui, não, o consultório fica meio nichado aqui em São Paulo, etc. Isso acontece também lá em Camboriú? Olha, em Camboriú, talvez menos, né? A minha transição Curitiba-Camboriú me mostrou, assim, que Curitiba não é... Tá longe de ser uma megalópole como São Paulo, mas não é nenhuma cidadezinha do interior, né? Então, em Curitiba, o meu consultório era praticamente só reconstrução óssea. Sim. Eu tinha um viés bem grande de trauma, né? Porque estava inserido num serviço de trauma e acabava fazendo a parte de reconstrução no consultório. E lá em Balneário eu vi que, apesar de eu chegar com essa bandeira no meu consultório, o pé e tornozelo veio assim de bandeja, por conta da minha dupla cirúrgica. Sim. E pelo motivo de agora estar na praia, daí puxei um pouquinho da medicina esportiva. Então eu tento hoje agregar um pouquinho de medicina esportiva, um pouquinho de cirurgia de pé e tornozelo e a parte de reconstrução, né? E aí até a parte da reconstrução pediátrica acabou vindo para mim, porque eu sou hoje o único cara que faz a parte de reconstrução óssea na região. Sim. Então treina ali todo o Vale do Itajaí, né? Dá 1 milhão de pessoas assim. Né? Depois que você comprou o apartamento lá no prédio do Neymar, acho que facilitou, né, esse acesso, né? Não, ó, tô sem brinco aqui, ó, não Os comprei, brincos não de sou diamante. parça, não, cara, não. Eu tenho um boleto, né, e tô lá, né, cada motoqueiro que cai eu vejo um boleto pago, né? E você nessa parte de cirurgia do pé, assim, o que você viu dessa transição, né? Porque vocês fizeram uma pergunta legal, se você convenceu o colega mais velho, né? Uma coisa que a gente está percebendo é que os colegas estão se interessando também, querem aprender, principalmente você comentou, né? O hálux valgo do adulto e agora da criança também, que a gente tem feito. O pós-operatório é muito melhor, né? O Luiz começou a falar sobre essa questão da preservação de partes moles, eu acabei mudando o assunto, mas assim, só quem opera pé que sabe o tanto que a pele está próxima do osso Não. e o tanto que você colocar um implante entre essa pele e esse osso é um problema, quantas complicações tem, para poder... é isso que me incomoda às vezes, que as pessoas criticam a técnica minimamente invasiva como se as técnicas abertas fossem uma maravilha, assim. Uma Que odisseia. ninguém tem Não. problema, né? Só Não, eu que tenho, porque não, eu tenho. E assim, ó, Felipe, o que eu enxergo é que a cirurgia minimamente invasiva, a percutânea, né, a técnica percutânea, ela vem ganhando muito espaço por um simples motivo. Ela preserva partes moles, ela utiliza menos material de osteossíntese e, sem querer, sem as pessoas perceberem, elas estão permitindo que a biomecânica se adapte. Então, veja que você vendeu uma cirurgia que o paciente vai caminhar no dia seguinte, é o que o paciente quer ouvir, né? Então, qual é a melhor cirurgia da ortopedia? Pô, prótese de quadril. Você tira o cara que está com dor há anos e bota ele para pisar, né? No primeiro PO. No primeiro pós-operatório. E ele fala, por que eu não fiz isso antes? Exato. Aí você vai falar para uma pessoa que está com um pé que parece um pé de dinossauro, que você vai arrumar, vai deixar um pé de modelo Havaianas de volta e ela vai pisar no dia seguinte, é o que ela quer ouvir. Só que daí entra uma opinião pessoal minha. Entre fazer uma cirurgia, né, de hálux valgo, percutânea, com fixação e sem fixação, eu enxergo que sem fixação você dá uma oportunidade para a biologia do paciente se adequar. Então, às vezes você diminui a chance de você
ter aquela certeza que se eu passar um parafuso aqui, eu vou colocar aquela cabeça num lugar bom. Para você tá num lugar bom, mas às vezes aquela cabeça ela tem que ser acomodada. Isso é tão difícil, né, cara? Porque até puxando pro lado da 3D4U, isso tridimensionalmente, assim, é difícil, cara. Difícil. Porque às vezes rotacionalmente não tá bom. Às vezes ela tá, a cabeça do primeiro metro, ela tá no comprimento bom, mas ela tá muito baixa. Então a questão isso não é só comprimento do meta que importa, é o grau de flexão e quanto ele tá baixo ou alto. Então, por isso que metatarsalgia hoje, cada vez mais o pessoal tem feito DMMO percutâneo e menos cirurgia de veio, que é, osteotomia, dorsal, aí fixar. Cara, você tira uma bolachinha do meta e escorrega. Cara, se essa bolachinha você inclinar ali 10 graus no corte, cara, ou se você tirar uma bolachinha muito grande, você muda totalmente. Aí o paciente que tinha dor no segundo vai ter dor no quarto. Então aqui, para quem não tá habituado com esses termos aí da cirurgia do pé, então DMMO e o veio, né? Explica. O DMMO, na verdade, você vai fazer uma osteotomia, não vai no metatarso, você não vai fazer a fixação, então o pé vai acomodar, como o Léo estava falando. Então ele reacomoda e diminui essa pressão na placa plantar. O paciente pisa no primeiro dia, e aí ele pisar, o paciente, doutor, pode pisar? Não, deve pisar. Precisa pisar. Quando você pisa, você joga a carga necessária. E a direção do corte que você dá determina para onde vai essa cabeça. E aí o paciente pisa e fica bom. Dá edema pra caramba, é um pós-operatório chato nesse ponto de edema. Não dor, mas edema é uma coisa que pega. Mas o veio, uma cirurgia que o risco de, primeiro, as incisões são maiores. Segundo, que se você errar um pouquinho esse corte, não é nem errar, às vezes pode acontecer. É difícil ter isso tridimensionalmente, porque a carga muda totalmente. Você opera com o paciente sem carga, por mais que você simule uma carga na mesa ou com uma tampa, você não consegue saber exatamente para onde vai essa cabeça do meta. Sem contar o risco de floating, né? Que é que essa cicatriz dorsal é muito comum, muito frequente, até 30%, aderir no tendão extensor e o paciente ficar com o dedo sem encostar no chão, que é um problema chato depois de tratar, essa retração cicatricial. Então, assim, você troca uma coisa que tem umas complicações ruins por outra que tem outras, enfim, a gente tem que, cada vez mais a gente está indo para essa área de deixar o corpo se acomodar, isso eu acho bem interessante mesmo. E partir do princípio que a avaliação do pé é uma avaliação, assim, fundamentalmente dinâmica. Você não pode olhar um raio-x sem carga, né? Assim, quem faz pé e tornozelo sempre acaba pedindo outro raio-x porque ele vem com raio-x sem carga. Sempre. Não serve. Sempre. Hoje a gente já está falando em tomografia com carga, né? Tomografia com carga. Então, análise de marcha. Isso tem que ter. Hoje em dia, cara, até o meu protocolo radiográfico mudou, assim, porque raio-x, a pay-per-view com carga, Saltzman, né, para incidência, para a gente avaliar a angulação entre tíbia e calcânio, para a gente avaliar essa real incidência, e raio-x do tornozelo com carga. Isso é extremamente importante. É muito comum o paciente ter um valgo no pé plano, ter um valgo da tíbia distal. Então, quer dizer, a gente vai mostrar no curso lá epifisiodese, né, de maléolo medial. Assim, qual o melhor jeito de fazer uma epifisiodese do maléolo medial para corrigir uma tíbia? O Fernando está deixando o ouvinte aguçado. Ele quer saber se o mosca passa ou não o fio no cuboide, na calcânio cuboide, ele quer saber... Eu não vou falar. Onde que fica o implante, se fica no centro, alto, embaixo. Só vai falar no curso. Outra coisa, Léo, você faz o wake, você fixa o wake, você faz alguma outra forma? Eu não fixo o wake. Você sabe dar aquele ponto lateral, medial? Então nós vamos ensinar também na técnica percutânea. Sensacional. Quem não sabe o que é o ponto medial, só dia 18 e 19. Ou no Instagram do Fernando e do Felipe. Também vai ter lá. Cara, mas assim, eu sou fascinado, cara, por pé, e eu tô feliz pra caramba de estar com gente nessa mesa que faz pé e que gosta disso e que é entusiasta dessas técnicas aí. E, cara, a gente tá aqui para aprender, né? Acho que nada é estático, assim. Se um dia alguém chegar, cara, e me convencer, puta, cara, isso tudo que você fez, cara, 10 anos, veio um estudo aqui e mostrou que, por mais que você tenha bons resultados aí, que não é o melhor, cara, a gente até dá para aprender, cara. Não, total. A gente que trabalha com ciência, você tem que abrir os olhos para a ciência, cara. Mas até agora o que a ciência e a minha prática estão mostrando é que a gente está no caminho correto. A cirurgia do pé, eu acho que é uma das áreas mais fascinantes da ortopedia, porque você tem os princípios da biomecânica do pé,
Você tem uma porrada de técnica que você pode utilizar, aberta, minimamente invasiva, o que você quiser, né? Então, e cada paciente vai ter um tipo de pé distinto, com suas peculiaridades. Então, a cirurgia ela é muito à la carte. Então, você precisa de um bom planejamento, você precisa de uma excelente execução e do entendimento da biomecânica daquele pé para poder chegar no melhor resultado. Existem áreas da ortopedia que não são muito assim, né? Mas a cirurgia de pé, cada cirurgia ela é diferente É à la de um carte. paciente para o outro. Ela é bem à la carte. É à la E- carte. Por isso que eu os vejo pior treinamentos são mais importantes. Sim. E a discussão de casos é muito mais relevante. E o planejamento. É isso. Porque o que eu vejo muitas vezes, a dúvida entre até onde ir nas correções do pé plano, quando tomadas intra-op, geralmente, se você decide por parar e fazer uma osteotomia a menos, é o que eu vejo que é o erro. Quem nunca se arrependeu, O né, erro. de ter... Geralmente você se arrepende de deixar de fazer alguma coisa, Deixar né? de fazer Deixar de fazer um Geralmente. waking, você fala, ai, faltou só um waking para ficar mais bonitinho esse hálux, né? Mas, e é bem isso que você falou, Luiz, a maioria dos pés planos são pés planos valgo abdutos. Ótimo, clássico. Tem pé plano skill foot, que tem aquela puta adução do antepé. Às vezes a adução tá na metatarso cuneiforme. Às vezes a adução tá lá atrás. E tem paciente que tem, além do pé plano e skill foot, tem um hálux valgo. O Felipe teve um caso recente que a gente fez aí minimamente fazer, ficou sensacional. Pé plano, skill foot e hálux valgo. Tudo junto, um combo. Os pés todos hipercorrigidos, né? É. Que vira um pé plano grave, de difícil tratamento, skill foot em geral, né? Porque fica com a adução do pé torto e com o desvio do talos, né? Fica horrível, né? E os pés valgos cavos. Que às vezes você vê um Valgo valgismo, cavo. você vê que a borda lateral não encosta no chão, cara. Isso é um desafio. Sim. Porque isso é totalmente diferente da biomecânica. Então você tem que... Aquele caso que o Zucco mostrou no Congresso Salvador, ele era um valgo cavo. E os pés planos, que você olha, nossa, esse pé é um plano valgo. Aí você faz um raio-x do pé, kite meio fechadinho e tal. Aí você olha o tornozelo valgo. Exato. A deformidade tá em cima. Exato. Por isso você tem que sempre avaliar. Exato. O Fernando falou, minha série tem sempre o tornozelo. Exato. Com carga. Cara, e atualmente... Às vezes você precisa subir a avaliação pro joelho também. Eu peço panorâmico para todos. Você tem Pra todos. Você tem que olhar o Eu joelho. peço em alguns, não todos, mas é uma boa. Eu peço. Eu atendi uma menina recentemente, eles são de Santa Catarina. Ela de tem... Banana Camboriú, né? Não, não, não. Tem médico bom, não. Não, Santa... Lá não tem médico bom, né? São Joaquim é Santa São Catarina. Joaquim É Santa Catarina. Na Serra. Na Serra, é. Cidade fria lá que sempre neva, né? Sim. A família é de lá. A Lá menina, deve estar uns menos a menina 10 hoje. acompanha. A menina acompanha um tempão, ela tem 10 anos, acompanha um tempão, com uma discrepância de membros inferiores. E o membro mais curto tem o pé bem mais plano. Já acendeu uma luzinha aqui. Total. Aí quando. Cara, não tinha diagnóstico. Óbvio, hemilia, Fibular. fêmur curto. E fui olhar a fíbula da menina lá em cima. Poxa vida, vou fazer fisiodese da tíbia para ter um alongamento relativo da fíbula e fisiodesar outro membro para igualar. Não era tanta diferença, são 3 centímetros. Os pais não ligam, a mãe é grande, a menina já é grande, eles não ligam de ela perder comprimento. Então, assim, aquela coisa de você olhar para a articulação, olhar a fíbula, lembrar que a fíbula é aquele batente lateral extremamente importante para o pé não cair em valgo, né? Então, cara, pensar em tudo isso, a avaliação global é muito importante, cara. Eu acho que a gente está caminhando aqui para o momento final. E assim, cara, obrigado por estar comigo. Meu olho brilha quando eu falo de pé. Deixar as considerações finais aí, Luiz, Felipe, Léo. Fala aí, Léo. O pé é isso, acho que você traduziu bem, cara. É um complexo ligamentar, né? Então, é um complexo articular. E você olhar isoladamente não tem como. Você tem que olhar para o todo. Então, é desafiador, mas você entender dos princípios da biomecânica e conhecer as tuas estratégias vai transformar a tua cirurgia sempre em algo muito divertido. Porque você não vai tratar a mesma deformidade de maneira igual para todos os pacientes. Então, acho que é bem gostoso tratar as deformidades do pé. Eu gosto. Maravilha. Acho que é isso. Consideração final, convidar o pessoal para o curso da Bone Learning de tratamento de pé plano pediátrico, dia 18 e 19 de outubro, em São Paulo. E agradecer aí ao Luiz, ao Fernando, ao Léo, pelo podcast, que ficou bem legal. Até a próxima. E lembrando que está disponível no YouTube
e no Spotify, além da plataforma da Boni. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.